O melhor lugar do mundo é aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo, do nosso Salvador e Senhor da nossa vida. Amém. Vamos meditar na palavra de Deus antes de passarmos para a Santa Ceia. Deus me levou a meditar nesta tarde um texto que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso número 33. Abra comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 33. Diz assim a palavra de Deus: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. E o povo que estava ali, tudo observava. E também as autoridades zombavam e diziam: salvou os outros, a si mesmo se salve, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Igualmente, os soldados escarneciam e, aproximando-se, trouxeram-lhe vinagre, dizendo: se tu és o rei dos reis, salva-te a ti mesmo. E também sobre ele estava esta epígrafe, em letras gregas, romanas e hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Responderam-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sobre igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus, ou Senhor, em outras versões: lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glória a Deus. Nessa noite, o nosso tema desta noite é este: os olhares da cruz. Os olhares da cruz. Paizinho, já te adoramos nessa noite, já entregamos o nosso melhor a Ti, como oferta agradável, que é o nosso culto. Agora eu te peço, ó Senhor, vem falar conosco, através desta santa palavra nessa noite. Seja o Teu Espírito Santo ministrando aos nossos corações, porque nós queremos receber o maná dos céus essa noite, algo vindo das Tuas mãos. Abençoa-nos nesse culto, nesse momento em que estaremos ministrando a Santa Ceia. Fala conosco através desse momento. Eu te louvo e te engrandeço por tudo, em nome de Jesus. Amém? Os olhares da cruz.
É interessante que muitas vezes a gente passa pela palavra de Deus e não consegue enxergar algumas realidades que aconteceram naquele cenário do Calvário. Aquele cenário na qual o nosso Senhor Jesus Cristo foi levado para ser crucificado. E a gente olha para a palavra de Deus e começa a ver os olhares das pessoas com respeito à crucificação de Jesus. E a Bíblia nos mostra, no verso 35, que o povo observava. O povo estava de olho nas coisas que estavam acontecendo ali, naquele ambiente do Calvário. Mas a palavra também nos diz que as autoridades zombavam, as autoridades criticavam, blasfemavam a respeito de Jesus. Mas tinha outro grupo também, os soldados. Os soldados o escarneciam, estavam ali simplesmente para trazer e falar alguma coisa de Jesus, nada que fosse edificar, nada que fosse trazer crescimento, mas escárnio, palavras que vinham denegrir o nome de Cristo. Mas o que eu quero trazer para você nessa noite são o olhar das três cruzes, o olhar dos dois malfeitores e o olhar de Cristo. Quando a gente olha para o primeiro malfeitor, as palavras deles, elas são simplesmente, verso 39, nos diz assim: tu não é o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. O primeiro olhar do malfeitor, olhando para Jesus, ele começa a trazer uma palavra na qual ele só pensava em si mesmo, na qual ele só pensava no desejo dele de sair daquele lugar onde que ele estava. Um sentimento egoísta que tomou o coração daquele malfeitor, porque na sua ótica, se ele era o Cristo, então salva você e me salva também. Ele só tinha olhos para os benefícios que Cristo poderia trazer para a sua vida. Irmãos, é interessante quando a gente olha essas palavras e ver que muitas das pessoas, elas se aproximam de nós por muitos motivos. Você vê pessoas se aproximando de você, às vezes com o interesse na qual de se aproximar de você e ver os benefícios que você pode trazer para a vida dela. O mundo está assim. As pessoas muitas vezes procuram amizades, procuram se achegar a pessoas, porque elas querem ver o que elas podem tirar, o que elas podem acrescentar na vida delas. Esse malfeitor, ele olhava desse lado, desta ótica: se tu és o Cristo, salva-te e me salva também. Então o sentimento existente no coração dele era um sentimento somente de pensar em si. Mas ele também, ele coloca outras palavras que querem trazer dúvida ao próprio Senhor Jesus. Se tu és o Cristo, é interessante que ele começa a pôr em dúvida a identidade de Jesus.
Ele começa a pôr em dúvida aquilo que o Senhor Jesus era naquele tempo, e que é para nós, e que é para mim, o que é para você. Você sabe que quando Jesus foi tentado no deserto, o diabo também usou essas mesmas palavras: se tu és o Cristo, manda que essas pedras se tornem pães. Se tu és o Cristo, ele começa também a querer mostrar a pessoa do Senhor, querendo duvidar da promessa, querendo duvidar daquilo que Jesus pode realizar na nossa vida. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, uma geração que olha para as coisas do Senhor e põe em dúvida o caráter de Cristo. Uma geração que quer ver para crer. Uma geração que quer ver sinais para vir à igreja. Uma geração que precisa ver alguma coisa acontecer para que possa colocar a sua fé, a sua expectativa, a sua decisão de seguir alguém na qual ele confia. As pessoas no mundo estão assim, querem ver, querem que algo aconteça, que algo se manifeste, para que eles possam acreditar que esse verdadeiramente é Deus para todos nós. Este malfeitor na cruz do Calvário, ele só conseguia enxergar Jesus como aquele que poderia beneficiar a sua própria vida. Mas há também o segundo malfeitor, o segundo olhar desta cruz. E ele diz no verso número 40, que respondendo o outro, porém, repreendeu dizendo: nem temes a Deus, estando sobre igual sentença. Nós, na verdade, com justiça percebemos o castigo que os nossos atos merecem. O segundo homem, o segundo malfeitor, irmãos, é um homem que tinha palavras diferentes, o cenário era o mesmo, mas o olhar a Jesus trazia algo mais doce, mais importante para aquele momento. Ele olhava para Jesus, mas ele não olhava querendo pedir alguma coisa. O seu olhar era um olhar diferente. O seu olhar, irmãos, é um olhar de um homem que reconhece os seus pecados, de um homem que reconhece os seus erros, que reconhece aquilo que afetou a sua própria vida. E essas verdades que nós lemos na palavra de Deus, um homem que tinha um temor a Deus, um homem que reconhecia os seus erros, era um homem que chamou a atenção de Jesus, porque apesar de ser um malfeitor naquele tempo, apesar de ser um homem que tinha cometido grandes pecados, mas Jesus viu no coração dele algo diferente. Jesus enxergou no coração daquele homem algo que poderia transformar aquele instante. O que será que Jesus vê no meu coração? O que será que Jesus enxerga na minha vida, irmãos? O que será que Jesus, quando olha para nós, Ele consegue visualizar neste tempo de tantas angústias, nesse tempo de tantas dificuldades que nós como povo de Deus vivemos nesse tempo?
O que Jesus enxerga em mim? O que Jesus enxerga na nossa vida, nesta caminhada cristã que nós estamos tendo nesse tempo? A palavra de Deus nos diz que esse homem não culpa ninguém. Ele não culpa os seus amigos. Ele não culpa o momento em que ele viveu. Ele não sai dizendo: olha, o culpado é você, o culpado é você. Não, ele reconhece. Ele reconhece os seus erros. Ele reconhece aquele homem pecador que ele era. E Jesus ama pessoas, irmãos, que são transparentes. Jesus ama de pessoas que têm no coração esse desejo. Muitas vezes quando erramos, mas muitas vezes quando depositamos os nossos joelhos no altar do Senhor, quando depositamos a nossa vida na presença de Deus, Deus ama a gente assim. Jesus sabe que nós somos pecadores, Jesus sabe que nós erramos, Jesus sabe que nós podemos cair, mas o que Jesus vê muitas vezes dentro do nosso coração é aquele homem que sabe reconhecer os seus erros, que sabe visualizar a sua vida, sabe olhar para dentro de si e dizer: Senhor, eu errei, Senhor, eu fiz tal coisa, mas eu reconheço, Jesus, que Tu podes, ó Pai, através da Tua vida, mudar a minha história, mudar o meu ser, mudar o meu coração. Glória a Deus. Eu amo quando Isaías, ele diz, quando ele estava e teve aquela visão do Senhor assentado no seu trono. Eu amo aquelas palavras, quando Isaías, ele diz: Senhor, eu sou homem de lábios impuros, e habito no meio de homens de impuros lábios. Isaías, o grande profeta do Senhor, ele quando visualiza Deus, ele enxerga a sua própria vida. Ele olha para dentro de si, ele vê que ele era um homem pecador, que ele era um homem que precisava de mudanças, ele era um homem que precisava crescer na presença do Senhor. Jesus quer enxergar isso em nós. Jesus quer olhar para a minha vida, Jesus quer olhar para a tua vida. E Jesus quer enxergar esse tipo de homem que reconhece que é pecador, que reconhece que precisa crescer, que reconhece que precisa amadurecer, que reconhece que precisa cada dia receber mais unção, mais graça, para vencer a sua própria vida, para vencer a sua própria natureza pecaminosa, para vencer aquilo que está atrapalhando o seu relacionamento com o Senhor. Esse homem, ele olha para Jesus, e ele diz: os meus atos merecem, aquilo que eu fiz, eu mereço. Você já notou que quando a nossa família não está bem, a nossa casa não está bem, a gente começa a sair apontando os erros? Ah, mas foi aquele dia que você falou aquilo para mim, que a partir daquele dia eu não consigo mais olhar para você desse jeito. Você já notou que quando a gente está frio na fé, a gente começa a sair apontando: o culpado é o pastor, o culpado é a igreja, o culpado é o irmão que falou tal coisa, mas não consegue enxergar a frieza espiritual que você está vivendo. É muito fácil sair apontando, mas é muito difícil reconhecer os nossos erros. Esse malfeitor foi abençoado por Jesus, porque ele tinha palavras diferentes do outro malfeitor. Ele não esperava nada de Deus,
Ele não tinha grandes expectativas, mas ele temia a Deus. Ele olhava para si e via que era um homem que precisava de mudanças. Irmãos, ele chega para o Senhor e diz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Irmãos, o que ele enxergou naquele momento em Jesus? Ele não enxergou um Jesus assentado no trono. Ele não enxergou um Jesus transfigurado. Ele não enxergou um Jesus operando milagres, curando vidas. Ele enxergou um Jesus dilacerado pela dor. Ele enxergou um Cristo marcado pelas feridas. Ele enxergou um Cristo que precisava de algo mais. Irmãos, no meio da prova, no meio da maior dificuldade, ele disse: Senhor. Ele lembrou que Cristo era aquele que era o da promessa. Ele lembrou que ele era o Salvador prometido. Ele lembrou, no meio daquela prova, ele enxergou aquele Cristo ali naquele lugar. Quando a sua situação era a pior possível, ele viu Jesus ali, que seria aquele que mudaria a história da humanidade. Nós temos dificuldades. Quando nós estamos passando momentos ruins na nossa casa, quando nós estamos passando por momentos de dificuldade, nós temos dificuldade de enxergar a Cristo como Ele é, como Ele faz, como Ele age, porque nós sempre queremos: Jesus vem me libertar, Jesus vem fazer a tua realidade na minha vida, porque eu preciso de Ti. Agora a pergunta que eu faço para você: e se Jesus não te curar? E se Jesus não realizar aquilo que você precisa na tua casa? Você vai ter o mesmo olhar para Cristo? Você vai olhar para Ele do mesmo jeito? Você vai enxergar aquele Cristo ainda como seu Salvador? Se Ele não for trazer aquela tua necessidade saciada, se Ele não for ao teu casamento e não resolver aquele problema, você ainda vai olhar para Cristo como teu Salvador? A pergunta para nós nessa noite. Porque este homem não tinha expectativas nenhuma mais. Ele só disse para Jesus: Jesus, lembra de mim. Eu não vou te pedir nada, eu só quero que o Senhor se lembre de mim, quando tu entrares no paraíso. Que coisa linda, quando a gente olha para esse Deus maravilhoso. Porque a coisa mais importante para mim, irmãos, nós estamos vivendo um tempo em que muitas pessoas querem ter uma relação com Cristo por aquilo que Ele pode oferecer, por aquilo que Ele pode fazer para mim. Muitas pessoas vão a Cristo com esse sentimento no coração: eu vou a Ele porque eu preciso de um milagre, eu vou a Ele porque eu preciso de uma cura, eu vou a Ele porque eu preciso disso. A nossa relação com Cristo não deve ser por aquilo que Ele faz, mas deve ser por aquilo que Ele é. A nossa relação com Deus não deve ser por aquilo que Ele pode fazer na minha vida, mas a minha relação com Deus, ela deve ser de amor na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele me amou, e se Ele não fizesse mais nada na minha vida, já era o suficiente para eu viver uma vida e saber que eu vou morar no céu, e saber que eu vou viver lá com Ele.
A minha relação com Cristo, ela é uma relação de amor recíproca. Eu amo Jesus e Ele me ama, Ele me sustenta, Ele me guarda. Ele enxergou no coração daquele homem um coração diferente. Por isso Jesus pôde dizer estas mesmas palavras. E aqui nós partimos para a terceira palavra dessa cruz, que é a palavra do próprio Senhor Jesus, quando Ele diz: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu creio que quando ele ouviu aquelas palavras, ele descansou. Será que a gente pode descansar nessa noite? De saber que Jesus, Ele tem dito as mesmas coisas para mim e para você. Quando você partir desse mundo, a tua casa já está preparada, a tua mansão celestial já está preparada. Aquilo que você mais precisou, eu estou preparando para você. É a tua salvação. É aquilo que nós recebemos nesse tempo. Eu aprendo nesse texto, irmãos, que no pior momento da vida desse homem, Jesus ofereceu o melhor. No pior momento da nossa vida, você pode ter a certeza que Jesus vai te dar o melhor, vai te oferecer o melhor, porque isso faz parte do caráter de Deus, isso faz parte daquilo que está presente dentro do coração do Senhor, porque Ele, quando olha para nós, irmãos, Ele só tem bons pensamentos ao meu respeito, Ele tem bons pensamentos ao teu respeito. Ele olha para nós e Ele começa a enxergar o Espírito Santo dentro da gente. Ele começa a enxergar o próprio Deus dentro de nós. A primeira coisa que Deus vê é a presença do Espírito Santo. O Espírito transformador, regenerador da nossa vida. Por isso, nesse momento em que você possa estar passando por um momento difícil, por um momento delicado, lembre-se disso, enxergue a Jesus, Senhor e Salvador da tua vida, enxergue o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que mudou a história de muita gente, vai mudar a tua também. Não se deixe levar pela esperança perdida, mas acredite, irmãos, acredite que o Senhor milita por você, que o Senhor faz tudo para que você seja abençoado. O Senhor usa vidas, usa pessoas, usa situações para que você seja liberto, para que você seja curado, para que você seja abençoado nesse tempo. Nessa noite, eu peço o grupo de louvor que vem aqui à frente, rapidamente. Eu peço a você nessa noite, que está aqui nesse momento especial da Santa Ceia, esse momento sublime, esse momento maravilhoso. Quando você for tomar o pão e comer o cálice, imagine aquele momento, olhe aquele momento que Jesus passou por você, imagine o que Ele pode fazer por você, imagine o que Ele já realizou por você, e tenha esperança, diga para o seu irmão que está ao seu lado, tenha esperança, amém, amém. Enquanto o grupo de louvor estiver aqui adorando a Deus, eu vou convidar você a vir aqui à frente, você vir aqui nessa noite, adorar a Deus, se levante desse momento, e venha aqui a Jesus, venha a Jesus e adore com Ele aqui à frente, venha com o seu coração
fervendo do amor de Deus, incendiado pela presença do Espírito Santo de Deus, porque Ele merece, porque Ele morreu a sua morte para que nós vivamos a sua vida. Aleluia. Obrigado, Toninho. Aleluia.